Estamos iniciando o versículo do dia para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. A paz do Senhor a todos. Estamos aqui para o nosso 262º encontro, bênção pura, só vitória. Trago para o dia de hoje a leitura e meditação no livro 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 16 e 17. Com a palavra-chave, viva pelo Espírito. Uau! A palavra diz: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. Uau! Aleluia! E glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Abençoado e abençoada do Senhor. Muitíssimo obrigado por estar conosco neste momento de leitura, meditação, estudo da palavra e reflexão. Ei, pula não. Rapidinho, espera aí. Pega lá o nosso kit de fé. Bloco de anotação, caneta ou lápis, a Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma e sabedoria. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, preste atenção, versículo a versículo. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Quando alguém está abatido e qualquer pessoa pode lhe fazer alguma coisa negativa sem temor de ser repreendida ou censurada por havê-lo feito, mas que, ao contrário, será aplaudida, ele rapidamente descobrirá exatamente quantos verdadeiros cristãos realmente existem. Infelizmente, não há muitos. Que isso não lhes seja imputado. O apóstolo suplica ao Senhor por esses amigos fracos e acovardados que, unicamente por temor e não por má vontade quanto à causa, o haviam abandonado, que as ações deles não lhes fossem imputadas. No versículo 17, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. Revela o fato de que o apóstolo vivenciou um grau incomum da presença do Senhor durante esse tempo, para que por mim fosse cumprida a pregação, para que ele pudesse fazer uma apresentação completa do Evangelho diante de Nero, sem nenhuma fazer concessão quanto à mensagem, e todos os gentios a ouvissem. Em sua defesa diante de Nero, a sala de audiência estava cheia de gentios, dignatários importantes de todas as partes do Império Romano. Dos lábios de Paulo, eles ouviram o Evangelho, e fiquei livre da boca do leão. Essa frase tem sido debatida quase a partir do tempo que foi escrita por Paulo. Não se refere a ter sido libertado de Nero, porque ele não foi absolvido. E também não tem relação a ele ser jogado aos leões, como acreditam alguns, porque cidadãos romanos, o que Paulo era, não recebiam esse tipo de sentença. Provavelmente se referia a toda a situação do momento e os esforços de Satanás para atrapalhar a mensagem de Paulo, o que Satanás não conseguiu fazer. A partir de agora, preste atenção nas palavras que serão semeadas em nossos corações. Mas antes, eu, irmão Márcio Lima, humildemente lhe peço que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, nos recomendem, compartilhe ao máximo nas suas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, da sua família, dos seus amigos e a comunidade no qual você reside. Presta atenção. Todos os gentios a ouvissem. São os pagãos em Roma que escutaram as palavras de Paulo faladas no seu julgamento, ou os que ouviram a pregação de Paulo na Espanha depois de ter sido libertado. Romanos 15, versículo 20. Boca do leão simboliza extremo perigo. Salmos 7, versículo 2. Capítulo 35, versículo 17.
conforme a perseguição feita por Nero e a atuação de Satanás descrita em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Continuando com o estudo, com seu mentor na prisão e sua igreja em turbulência, provavelmente Timóteo estivesse desencorajado. Paulo pode ter sutilmente dito a Timóteo que o Senhor o chamou para pregar, encorajando-o desta forma a continuar. Deus sempre nos dá forças para fazer o que Ele mandou. Porém, esta força pode não ser evidente até que, pela fé, eu disse, pela fé, mais uma vez, pela fé, comecemos realmente a realizar a tarefa. Alguns veem este versículo como uma referência a Nero, que lançou os cristãos aos leões no Coliseu. É também provável que Paulo estivesse fazendo referência à libertação que teve em sua primeira defesa. Faça a recomendação posteriormente na leitura do livro de Salmos, capítulo 22, versículo 21. Corroborando ainda mais para o nosso conhecimento, lá no versículo 16, na minha primeira defesa. Ninguém ficou com o apóstolo para defender a sua causa, para dar testemunho dele, ou pelo menos para mantê-lo animado. Continuando com o entendimento que isso não lhes seja imputado. Deus poderia lhes imputar isso, mas Paulo procura evitar isso com suas ferventes orações. No versículo 17 destaca: o Senhor fortaleceu. Deus fortaleceu a Paulo e fez o seu rosto brilhar para que ele pudesse pregar o evangelho enquanto estivesse na prisão. Gentios a ouvissem. O próprio imperador e os grandes homens nunca teriam ouvido pregar se ele não fosse trazido diante deles. Livre da boca do leão, isto é, de Nero, como alguns acham, ou algum outro juiz. Alguns pontos importantes no estudo de hoje. Oração, exemplo de Jesus. Dentro do contexto, no versículo 16. Paulo orou por amigos desertores. Cristo havia ensinado a orar pelos inimigos. Mateus 5, versículo 44. Versículos 16 e 17. Evangelismo, poder. Mesmo que todos nos abandonem, Deus permanecerá do nosso lado e nos dará forças para a tarefa de anunciar Cristo. Ele é capaz de nos libertar e fazer com que nosso testemunho por Cristo seja eficaz na conquista de almas para o Senhor. Outro ponto importante aqui, dentro do versículo 16, mal e sofrimento. Ajuda de Deus para hoje. Embora preso, Paulo estava confiante na força que vem de Deus. 2 de Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. A presença de Deus pode ser tão intensa que até a traição de amigos de confiança não abala a fé e a perseverança do crente. Se Deus assim decidir, Ele pode nos resgatar de quaisquer perigos terrenos e nos levará em segurança à nossa recompensa celestial. Não confiamos em ajuda humana deste mundo. Deus é a nossa fonte de ajuda. Versículo 17, revelação, presença divina. Deus continua presente quando todos os outros nos abandonam. Paulo experimentou a força de Deus quando se viu sozinho para enfrentar um juiz pagão e anunciar o evangelho sob circunstâncias muito difíceis. E, finalizando, Jesus Cristo, a ascensão no versículo 17. O Senhor que subiu ao céu permanece com o seu povo em tempos de necessidade. Ele nos protegerá até nos dar nossa recompensa eterna. E eu finalizo o estudo no dia de hoje com esta reflexão. Você está sozinho? Sozinho no meio de uma multidão, sozinho numa pequena habitação, em uma cela ou, quem sabe, em um hospital? Sozinho diante dos homens, diante de seus olhos e diante de suas perguntas? Sozinho diante de Deus? Se você tem experimentado essa solidão terrível e desesperadora, permita-nos dizer-lhe que há alguém que o escuta, que o compreende e deseja te ajudar. Alguém que animou a um detento, o apóstolo Paulo, o qual reconheceu: todos me abandonaram, mas o Senhor assistiu-me.
alguém que faz os homens cantarem, mesmo na prisão? Atos 16, versículo 25. Esse alguém é o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus? Você sabia que o Senhor Jesus, o único justo na terra, foi condenado à morte por aqueles homens para os quais tinha feito apenas o bem? Deus permitiu essa injustiça porque o Senhor Jesus tinha vindo à terra para dar sua vida a fim de salvar aos homens que eram culpáveis diante de Deus. Quer você seja religioso ou não, qualquer que seja a sua educação, sua cultura, seu passado, o Senhor Jesus Cristo quer mudar sua vida agora, neste exato momento. Ele quer ser seu Salvador e seu amigo de todos os dias, aconteça o que acontecer. A partir de agora, de hoje, deste exato momento, fale com Ele sobre tudo o que te aflige, sua solidão, seu sofrimento, suas dúvidas, sua vergonha, sua rebeldia, o mal que tem feito, etc, etc, etc. O próprio Senhor Jesus Cristo lhe responderá. Pode ser que Ele não faça tudo o que você quiser, tá? Mas te dará bem mais do que você espera. As vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Filipenses 4, versículo 6. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, por nunca ter nos abandonado. Ainda que venhamos a pecar, ainda que venhamos a sair da sua presença, o Senhor é muito misericordioso e bondoso com cada um de nós. As suas infinitas bondades e misericórdias não têm fim. Muito obrigado pelo milagre da vida. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por tudo que o Senhor tem feito. Proteção de nossas vidas, famílias, o maná diário, o ir e vir, o galardão, os milagres, as curas e as bênçãos. E muito obrigado, principalmente, por não me abandonar nos momentos mais difíceis da vida. Na autoridade de Jesus, em concordância que tudo que foi semeado no dia de hoje, diante de Jesus, amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe esta mensagem, deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomende, compartilhe ao máximo. Até o próximo encontro, para a honra e a glória do Senhor. Acredito que tudo basicamente foi dito no dia de hoje.